Bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu vou tentar gravar aqui para vocês para dar uma força no capítulo 2 aí do Susequinte, o assunto que a gente está vendo, o método das forças para estruturas hiperestáticas, tá? Então, basicamente, estrutura hiperestática é aquela estrutura que nós temos mais reações para encontrar do que nós temos equações para resolver, tá? Então, o que a gente viu até agora, nós estávamos sempre com três equações para três reações, né? Então a gente tinha sempre as equações da estática aí, somatório das forças em x, somatório das forças em y, somatório dos momentos na viga ou no pórtico, tudo isso igual a zero, né? Quando a gente está trabalhando em duas dimensões, são as equações que nós temos. Só que vez ou outra nós temos uma condição aí, por exemplo, que nós temos um engaste, três reações, aliás, mais duas aqui desse apoio. Então nós temos 5 reações para encontrar, e com essas três equações só a gente vai ter um sistema que a gente não consegue determinar, né? Embora tenha aqui também uma rótula, então nós teríamos 4 equações, porque o somatório dos momentos na rótula é zero. Então nós teríamos aqui uma estrutura ainda com o que a gente chama de grau de hiperestaticidade igual a 1, tá? Porque falta aí pra gente uma equação para resolver esse problema, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai ter sempre para poder encontrar as equações da hiperestática vai ser desenrolar ou desenvolver qual é a quantidade de equações, qual é o grau de hiperestaticidade, na verdade, das estruturas, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente faz a contagem de quantas reações nós temos, depois nós verificamos quantas equações nós temos e fazemos aí uma subtração de uma pela outra, tá? Então basicamente nós temos aqui, por exemplo, nessa figura 2,3 aqui, nós temos 3 reações aqui, né? Vertical, horizontal e o momento, no engaste. Nós temos mais duas aqui, vertical e horizontal, mais duas aqui, vertical e horizontal. Então tem 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Esse desenho aqui foi o aluno que fez, então não conta, não é dessa estrutura. Temos 7 reações para encontrar, e nós só temos somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos no pórtico, né? Isso gera pra gente 7 reações menos 3 equações. Então nós temos aí um grau de hiperestaticidade igual a 4, tá? Quando nós temos aqui uma rótula, é a mesma estrutura, né? Nós temos uma rótula ligada a 3 pontos nesse nó, então nós temos aqui mais duas equações, né? Então se aqui era 4, mais duas equações, ficamos com grau 2 de hiperestaticidade, tá? E aqui cada um dos exemplos tem aí sua determinação, para que você possa observar bem direitinho, tá? Então quando nós temos aí uma situação mais próxima de que seria um prédio, por exemplo, como eu disse, nós temos aí graus de hiperestaticidade extremamente altos, tá? Então como é que a gente resolve isso a partir aí do método das forças, né? Uma vez que nós temos várias equações para resolver, o método consiste em que nós liberemos os apoios e anulemos a deformação gerada por esse falsa liberação, tá? Como é que isso fica? Nós temos aqui, por exemplo, uma estrutura com 6 reações para encontrar, então o grau de hiperestaticidade seria 3 para essa equação, e aí nós podemos gerar uma estrutura já estática quando nós liberamos, por exemplo, o momento do engaste. Ele chamou aqui de x1, esse hiperestático, liberou no ponto B o momento do engaste, x2, e a reação horizontal, que ele chamou de x3. Então teve 3 liberações. Só que o que acontece? Na prática, isso aqui está travado, os dois lados, e quando eu libero, por exemplo, o apoio horizontal, eu estou permitindo aqui uma deformação que não existiria na prática, tá? Então o que eu tenho que fazer é gerar uma combinação dos carregamentos, considerando esses x1, x2 e x3, de uma forma que
seja anulada essa deformação que ocorre nesses pontos. Ou seja, quando eu libero um apoio horizontal, gera um deslocamento horizontal. Para combater esse deslocamento horizontal, eu aplico uma força horizontal no lugar. Tá? Por isso que quando a gente libera um apoio vertical, a gente gera uma força vertical. Quando libera um apoio horizontal, nós liberamos também, aplicamos uma força horizontal. Se eu libero um engaste, eu aplico um momento. Tudo isso para combater a deformação que aconteceria naquele ponto, considerando aí a liberação desse apoio. Tá? Então a base do método é exatamente essa. Quando você libera, você vai e trava no sistema virtual dele ali. Tá? Então aqui está representado as deformações que ocorreriam e como são feitos os travamentos dessa estrutura que a gente está considerando. Tá? Então, feito isso, desenvolve-se aí um sistema de equações, tá? Que é o que a gente trabalha. Tá? Então nós temos aí uma equação matricial, onde nós temos os deslocamentos para o carregamento externo. Tá? Esse zero aqui representa justamente um sistema que a gente chama de sistema principal, que nada mais é do que o sistema com os apoios liberados e com o carregamento real. Tá? Então esse sistema zero. E os outros sistemas são os sistemas gerados pelos hiperestáticos, os vetores aí, x1, x2 e x3. Então aqui nós temos a matriz dos deslocamentos, com sistema com carregamento principal, o sistema principal. Aqui nós temos os deslocamentos ocorridos pelos hiperestáticos e aqui nós temos o valor dos hiperestáticos. Tá? E tudo isso, para que a estrutura esteja em equilíbrio, precisa dar zero. Então, escrevendo isso aqui de uma forma mais compacta, nós temos a matriz vetor zero aqui, onde a influência do carregamento externo é o que gera, né, esses valores, e chamamos de vetor dos termos de carga. Tá? Essa matriz daqui é a matriz flexibilidade da estrutura. Tá? E esses valores de x aqui são o nosso vetor dos hiperestáticos, tá? O vetor dos hiperestáticos. Então percebam que quem eu preciso encontrar aqui é esse x, né? O vetor dos hiperestáticos, para que eu possa aplicar na equação dos esforços aqui, tá? É 1x1, x1 é 2x2, é i, xi. Então se eu for isolar esse x aqui, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que lançar aqui o meu vetor delta zero lá para o outro lado, tá? Ele está positivo, aqui vai negativo. Depois eu vou ter que lançar o meu vetor delta aqui dividindo, tá? Então na prática eu vou ter aqui menos delta elevado a menos 1, né, porque ele estaria dividindo, vezes o delta zero. Chamamos esse delta menos 1 aqui de beta, tá? Aí esse beta é a matriz inversa da matriz flexibilidade, tá? Que a gente chama também de matriz rigidez da estrutura. Então, colocado nessa forma aqui, menos b delta zero, nós vamos ter a equação que nós vamos observar para encontrar os hiperestáticos, tá? Então essa foi a teoria aí do método das forças básica, para que a gente possa aplicar nos exemplos. Tá? O livro aí do Sussekind, ele ainda indica para a gente como é que a gente vai fazer o cálculo do método das forças. Tá? Então ele tem o seguinte roteiro: a partir dos itens anteriores, né, do que foi explicado, se vocês quiserem ler o capítulo 2 aí. Então nós escolhemos o sistema principal, vimos em sala alguns exemplos, lá onde a gente viu, por exemplo, como facilita quando a gente coloca aí rótulas nos lugares certos. Né? Depois de encontrar o sistema principal, nós traçamos os diagramas desse sistema principal, né? Observamos aí o EJC delta, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, na forma de integrais, aí fazemos a formulação do sistema de equações de compatibilidade da elástica, que é basicamente resolver isso aqui, tá? Obtenção dos hiperestáticos,
e obtenção dos efeitos finais, tá? Essa formulação do sistema de equações de compatibilidade elástica, na verdade, são aquelas combinações do Kurt Bayer lá, tá? Ou pelas integrais, tá? Então, vamos resolver este probleminha aqui para poder captar, entender direitinho, tá? Foi o exemplo que a gente fez em sala, com carregamento indicado, e fizemos também com a temperatura. Não fizemos em recalque a gente vai ver em uma outra oportunidade, ok?